Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos então aqui, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, prontos para estudar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo já há algum tempo, juntamente com cada um dos irmãos. Nós colocamos esses vídeos aqui na internet e de uma certa forma a gente tenta fazer uma divulgação para que mais irmãos sejam abençoados. Então, eu quero dizer para os irmãos que não são apenas os irmãos que assistem essas aulas, mas tem outras pessoas que a gente não conhece, que também assistem e também, pela misericórdia de Deus, eu creio que elas são edificadas. Nós estivemos então trabalhando com os irmãos algumas coisas, né? Então, só para dar uma pequena relembrada, nós falamos então ali sobre a semelhança de Deus, falamos alguma coisa sobre a questão do que é a alma e do que seria a imagem de Deus, que a imagem de Deus então ela estaria na alma, né? E então a gente continuaria nisso, mas eu vou fazer uma pequena mudança então, e vou tratar de um outro assunto também relacionado, que é esse aqui. Desviando um pouco daquela questão de falar detalhadamente do que é a alma, do que é a imagem, do que é a alma no caso, vamos falar um pouco a respeito do propósito de Deus, do porquê Deus colocou no ser humano a sua imagem, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E por isso eu trouxe aqui alguns apetrechos aqui para ser mais didático. Isso daí também reflete o espírito, né, da aula, que é mostrar para os irmãos uma didática, né, como alguns falam em teologia, a pedagogia de Deus, o método pedagógico, como Deus ensina o ser humano. E a gente vai abordar então um pouco disso, do porquê e como Deus faz essas coisas. O que a gente já sabe, que é a imagem de Deus, mas o porquê e o como que Deus trabalha com essa imagem é o que nós vamos ver hoje. Sabemos que é a alma, que é algo que está no interior, mas vamos deixar um pouquinho essa questão e vamos olhar então a importância desse assunto. Aqui nós temos na tela um versículo que fica em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, e ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, está falando da palavra de Deus, da Bíblia, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla, no espelho, ao espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. Então aqui nós temos um espelho, certo? E esse espelho então, que eu peguei da minha mãe, todo bordadinho aqui, espelho da vovó, e é legal que esse espelho aqui ele amplia, né? É bem interessante esse espelho. Bom,
eu olho no espelho, olhei, todo mundo faz isso de manhã no banheiro, olhou, se tivesse cabelo, né, ia dar uma ajeitadinha e sai. Aí daqui a pouco dá aquele tilt, mas espera aí, como é que eu estou realmente? As mulheres fazem muito disso, volta lá no espelho, olha de novo, olha, aí dá uma mexidinha assim, aí quando está lá na porta para sair, não, peraí, volta lá, não é nada disso, troca de roupa e faz essas coisas, né? Mas na questão é o espelho, a pessoa esquece. Esse texto aqui, de uma certa forma, como é que eu vou dizer? Eu peço desculpas para os irmãos, porque eu acho que eu peguei bastante coisas muito profundas e eu estou com a preocupação de tentar transmitir a profundidade dessas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então eu vejo nesse texto aqui, ele em si só já dá uma mensagem de 1 hora por aí, né? A questão da identidade. Então, aqui ele fala que a pessoa que não que é apenas uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não pratica a palavra de Deus, ela é semelhante a uma pessoa que contempla a sua identidade no espelho, e ele contempla ele mesmo, e quando a gente olha para as pessoas, olha só, eu vejo então o irmão Luiz todos os dias, eu sei como é o rosto do irmão Luiz, mas se eu quiser saber o meu rosto, eu tenho que olhar no espelho, porque eu não me vejo constantemente. Então, eu tenho uma ideia mental, uma boa memória da pessoa do irmão Luiz, mas da minha pessoa eu não tenho, porque eu não me vejo. Eu vejo você, mas eu não vejo a mim constantemente. Então, porque se contempla a si mesmo, ele sai da frente do espelho e logo ele esquece da sua identidade, como é que ele estava vestido, que roupa que ele colocou. O homem faz muito disso, né? Esquece até a cor que tá, a cor que a roupa da mulher tá, a cor da roupa dele. Então ele esquece a identidade. E aqui fala que a pessoa então que ela não pratica, que ela é apenas um ouvinte, ela não põe em prática a palavra de Deus, logo assim que ela que ela sai do culto, aquela mensagem maravilhosa, durante os dias da semana ela não coloca em prática, ela esquece aqueles ensinamentos que têm o objetivo de dizer para ele, de falar para ele aquilo que é para ele ser, a identidade dele. Então Jesus ensina para os seus apóstolos: vocês são meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Então os discípulos viviam com Jesus, era 24 horas por dia, comiam, dormiam lá no acampamento, saíam, pregavam, dormiam de novo, iam no riacho, tomava banho, todo mundo junto o tempo inteiro. Era uma faculdade intensiva, né? Então daí falar que era só 3 anos e meio, não é só 3 anos e meio, você tem que multiplicar aí por 3, então vai dar uns 10 anos de faculdade, porque era 24 horas por dia, não era uma aulinha aí de 4 horas diárias, né? Então eles sofreram uma transformação ao ponto de quando a pessoa via Pedro lá no dia do julgamento de Jesus, falou: mas você não é discípulo de Jesus porque você tem o jeito de falar. Não sou. Já identificava na hora. Tal era a influência, a transformação que eles pegaram do mestre. Eles realmente se deixaram moldar a imagem do mestre. Eles realmente eram discípulos, eram imitadores. Paulo vai falar:
sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, eles praticavam, e Jesus então estava sempre dizendo para eles o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser o filho de Deus, como faz para ser o filho de Deus, qual que é a vontade de Deus. Jesus falava: a vontade de Deus é que vocês me conheçam, né? A vontade de Deus é que vocês entendam, né, a essência da palavra de Deus. Não é apenas a letra, né, mas é o Espírito. Ele fala para os que não eram seus discípulos: vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, mas vocês também não conhecem o poder de Deus, né? E vocês invertem as coisas, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Então, Jesus trabalhava isso, aquilo que ele... Então, você tem na Bíblia duas linhas de ensinamento, se você olhar assim. Aquilo que ele ensinava positivo, façam para os discípulos, e aquele que diziam para os fariseus e para os outros: não façam, vocês estão errados nisso. Então, tem várias formas de você aprender. Isso tudo, então, era Deus declarando, dizendo aquilo que eles eram. Em psicologia, existe uma linha, eu não ia abordar isso, mas só para os irmãos saberem, existe uma linha dentro da psicologia que diz que o ser humano, ele tem o seu ser, a sua identidade formada a partir daqueles que estão à sua volta. Então tem o caso da menina lobo, que foi criada por lobos. A psique, a imagem mental que ela tinha dela mesma, como ela se enxergava, era como um lobo, porque ela foi criada por lobos. E tentaram tirar ela daquele ambiente, trazer para o ambiente da sociedade humana, e depois de muita luta ela acabou morrendo porque não se adaptou. Então, essa linha de pensamento, não estou dizendo que é uma ideia correta, eu estou dizendo que é uma coisa que as pessoas pensam, mas ela aborda que é muito importante para a formação do ser humano a convivência com outro ser humano, porque é a convivência com outro ser humano desde os primeiros estágios da vida, desde o momento que saiu da barriga da mãe. Tudo isso vai dizer, vai escrever na mente, na alma daquele ser, o que é ser humano, o que eu sou, a sua identidade. Então, o pai declara, a mãe declara para a filha aquilo que ela vai ser. E aí vão trazer, então, no misticismo, aquela ideia do poder nas palavras. Ah, mãe, você fica dizendo que a sua filha é... Aí eu não posso falar aqui nesse horário, né? Nem em momento algum, não seria educado falar. Mas você fica dizendo que a sua filha é tal coisa, ela vai... Não é que vai trazer uma maldição, né? Olhando o aspecto psicológico, não é uma maldição que você vai trazer, mas você está dizendo para ela, confirmando o comportamento dela e dizendo para ela que ela é realmente aquilo, até o ponto dela crescer e se tornar realmente aquilo. Mesma coisa, o pai que diz que o filho é um fracassado, um perdedor, vai fazer com que ele seja. A mãe que diz que a filha é uma princesinha da Disney, ela vai achar que é uma princesinha da Disney, enche de presentinhos, ela vai querer ser tratada pelo marido como uma princesinha da Disney, que o marido faça todos os mimos. Porém, a gente sabe que na vida adulta, né, um não existe para fazer os mimos do outro, não é assim que a coisa funciona, né?
Então, é o poder, falando bem por cima, que existe o poder de colocar dentro da pessoa ideias e pensamentos que vão entrar lá dentro da pessoa, vão criar raízes e vai brotar e vai frutificar, e a pessoa vai ser aquilo que você imprimiu nela. Então, se você ensina educação para o seu filho, a Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, e até o final da vida ele não vai se desviar dele. Se você ensinar naquele momento que a criança nasce a educação, ela vai levar aquilo para o resto da vida. Se você ensinar ela a maltratar os animais, ela vai levar aquilo para o resto da vida. Se você ensinar ela a violência, ela vai levar aquilo para o resto da vida. Então, essas coisas são muito importantes. Então, meus irmãos, de um ponto de vista psicológico, e logo mais nas aulas mais para frente os irmãos vão conseguir entender um pouco do porquê eu abordei a psicologia, a palavra de Deus, e não somente o ouvir, mas é o exercer. Eu costumo falar que uma pessoa só aprendeu realmente uma matéria que é ensinada para ela quando ela se torna capaz de ensinar. Quando nós nos esforçamos para ensinar, para transmitir algo para o outro, a gente exercita uma atividade mental, que é a atividade de se moldar ao outro. Se eu sou um adulto, eu tenho que virar uma criança para comunicar com a criança. Eu tenho que pensar como a criança pensa para eu comunicar com ela. Então, esse alinhamento, esse esforço seu para comunicar aquilo, faz você olhar as coisas por um outro ângulo e faz você então pensar de uma maneira diferente sobre o mesmo assunto, e você entende ele de outras maneiras, e você evolui, e você cresce. Então, na verdade, quando você começa a ensinar, você começa a aprender mais ainda. Mas é muito importante que você seja capaz de transmitir aquilo que você aprendeu. Se você é capaz de transmitir, mesmo com toda essa dificuldade que eu citei, de você ter que fazer um exercício para você ser um excelente professor, ainda assim, significa que você aprendeu. Então aqui está falando exatamente disso. Não é como a criança que recebeu aquela palavra, mas é aquela prática. Então vamos lá. A mãe fala: não põe a mão aí no fogo que queima. Aí a criança não obedece. Lógico. O ser humano é rebelde, natureza. Aí um dia ela vai lá e põe a mão no fogo, se queima. Aí ela praticou, o que não deveria, né? Mas pela prática, ela associou o ensinamento com a prática e ela interioriza isso e guarda isso para sempre. Mamãe falou para o meu bem, para não pôr a mão no fogo, e agora minha mão está doendo porque eu não obedeci a mamãe. Se eu tivesse obedecido a mamãe, eu não tinha posto a mão no fogo. Então, quando aquela pessoa se tornar uma pessoa adulta, um dia o pai dela vai falar: olha, não põe a mão no carro porque o carro ficou o tempo inteiro no sol. Ele não vai pôr a mão, mesmo que ele não entenda. Ele não entende o que o sol tem a ver com o carro, né? Até um dia que sem querer ele vai esbarrar num carro quente
e a pele dele vai ficar no carro. O pastor Gladys, só aconteceu isso, né? Ele não percebeu que ele estava com um problema neurológico ali, e ele não percebeu, e depois ele foi ver, e ele estava com uma baita de uma queimadura, porque o carro no sol, ele esquenta até o ponto de, se você colocar sua mãozinha lá e deixar, você queima igual colocar a mão no ferro quente. Aliás, isso também é outra coisa que a mãe fala, não põe a mão no ferro, a criança vai lá, eu mesmo já fiz isso, ela quer aquele barulhinho, né? Até aquela fumacinha. Isso é coisa que a mãe conta, né? A gente nem lembra. A gente, quando cresce, a gente não lembra. É engraçado que a gente não lembra o que a gente sabe, mas a gente sabe. Aí a mãe conta pra gente, foi isso. Então é por isso que eu não gosto do ferro de passar roupa. Tá vendo? Isso eu não gosto do ferro, não gosto de lavar a louça, né? Porque tem experiências traumáticas, né? Que ensina a gente, isso aí não é para você. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui os irmãos veem, né, aqui na filmagem tem aqui o espelho, né? A Bíblia está falando que nós somos o espelho, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O processo então de ser transformado é o processo de refletir a glória do Senhor, como pelo Espírito. Eu vou pedir para ajuda para o irmão Pedro. O irmão Pedro gosta de ajudar. Vem aqui, por favor, irmão Pedro. Dá um auxílio aqui. Passa esse espelho aqui para os nossos alunos, para eles olharem para o espelho. Isso tudo é didática. Se fosse algo que eu estivesse falando sobre barro, eu pegaria o barro e eu daria o barro na mão de vocês para vocês pegarem e amassarem o barro. Certo? O barro é para a pessoa memorizar a aula, né? Para a pessoa gravar, é uma coisa diferente, ajuda a memorizar. Então, é um instrumento didático. Então, nós, como espelho, nós estamos refletindo a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Mas o que esse texto está falando é muito mais profundo do que parece. Nós vamos ver aqui agora esse versículo de Êxodo 34, do 29 ao 30, que está aqui na tela. E eu vou ler para os irmãos, e ele diz assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto, muito obrigado, resplandecia. Pode ficar por aqui, Pedro, para eu te pedir outra coisa depois. Pode ficar perto aí, pode sentar. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois eu coloquei ali Deus, que não tem no texto lá, só para a gente saber o contexto. Depois que Deus falara com ele. Então a história é o seguinte: Moisés subia na montanha para falar com Deus no processo da escrita dos 10 mandamentos, e quando Moisés descia da montanha, o rosto de Moisés estava brilhando. Hoje em dia, se fosse um cientista olhando para isso, ele diria que naquela montanha existia alguma fumaça tóxica
radioativa que impregnava a pele de Moisés, e Moisés descia daquele contato com o rosto brilhando, porque ele estava radioativo. Porque o elemento radioativo, igual acharam uma vez numa máquina, acho que de raio-x, há muitos anos atrás, lá na região norte, ali, Mato Grosso, eu não me lembro agora o caso direito, o pessoal achou a pedra brilhante. Olha, essa pedra brilha durante o dia, brilha no escuro, vamos levar para casa, todo mundo feliz, que pedra interessante. E aí depois pegaram câncer e morreram, porque aquilo que é radioativo brilha. E Moisés então desce da montanha, como se Moisés tivesse acabado de sair de uma usina nuclear, sem proteção nenhuma, e ele estava radioativo, e ele estava resplandecendo, e o povo, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então, Moisés ia encontrar com Deus e descia com o rosto brilhando, uma coisa sinistra, uma coisa magnífica, uma coisa totalmente fora do normal. Moisés, então, ele sofria então ali um efeito em que a presença de Deus impregnava o corpo de Moisés, e diferente da radiação, porque ele teria que cair morto, com tanta radiação assim, ele continuava vivo, e aquela energia cobria então o seu rosto. Continuando, do versículo 33 ao 35, no mesmo texto, assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Porém, quando entrando Moisés perante Deus, perante o Senhor, para falar com Deus, falar com ele, tirava o véu e recebia aquela carga de energia sobrenatural, e saindo falava com os filhos de Israel, com o rosto brilhando. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto até entrar a falar com ele. Paulo, no outro texto que não está aqui, vai falar que Moisés cobria o rosto dele com um pano. Aqui não tem nenhum pano para cobrir o meu rosto, mas ele cobria o rosto com um pano, para que o povo não visse que aquela energia ia desvanecendo com o tempo. Então, quando Deus chamava Moisés recebia uma nova carga daquela energia, daquele poder. Quando Moisés descia para falar com o povo via o rosto brilhante de Moisés, e depois então Moisés cobria com o pano e só tirava o pano quando ele voltava para a presença de Deus, e de novo recebia uma nova carga de energia sobrenatural, de poder. Então vamos voltar para o versículo que a gente estava explicando. Agora vai ficar mais claro. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui também lembra o caso, se não me engano, acho que de Estevão, que quando foi ser morto, o pessoal viu o rosto dele como um anjo. Lembra o caso de Jesus, que lá no Monte da Transfiguração também ficou não só o rosto, mas o corpo inteiro transfigurado. Então, a manifestação gloriosa de Deus está na presença de Deus. Falar face a face com Deus, ocorre um efeito de transformação, que ele faz com que a pessoa tenha um resquício, vamos dizer assim, uma prévia do que vai ser um dia a ressurreição dos mortos, e a pessoa tem o seu rosto, no caso de Moisés era o rosto transformado no rosto glorificado, e no caso de Jesus, o corpo glorificado, o corpo inteiro. Quando Jesus morreu e ressuscitou,
Então Jesus já tinha esse corpo poderoso, sobrenatural. Mas enquanto ele era humano, ele teve um reflexo daquilo que seria, que é o seu corpo glorificado. E aqui esse texto está falando isso, que o conviver na presença de Deus nos faz sermos transformados de uma maneira sobrenatural em Deus, que é luz, em glória. E aí nós então conseguimos entender melhor esse texto. Deus então quer que nós estejamos diante dele, e a sua presença vai fazer com que nós nos tornemos como um espelho, e nós vamos recarregar então essa glória, e nós vamos então, assim como Moisés, mostrar essa glória para as pessoas, mostrar a face de Deus para as pessoas, mostrar a imagem de Deus para as pessoas. Olha que profundo, não dá nem para falar muito de tão profundo que é esse que a gente acabou de falar. Porque agora vemos por espelho em enigma. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala em espelho, ela está falando deste aqui, que vocês vão ver. Isso aqui também é da minha mãe. Não existia espelho como os irmãos pegaram, espelho de vidro. Como que é esse vidro aqui? Se você colocar o vidro transparente em cima de alguma coisa preta, ele se torna um espelho escuro. Esse espelho aqui, ele tem uma cobertura de prata, um tratamento. Antigamente os espelhos eram de prata, esse aqui acho que não é, não sei como é que é exatamente. Tinha uma cobertura fina de prata, metal, certo? E o espelho, o vidro em cima se transforma no espelho. Mas eles só tinham só o metal. Então eles pegavam, poliam muito bem o metal, e o metal se transformava em espelho. E aqui nós temos o espelho. E vocês vão ver que ele não é perfeito, pelo menos esse aqui é bem perfeito, até mais do que perfeito, porque ele amplia, né? Então você consegue ver ali os detalhes, ali eu me vejo aqui, e eu pareço muito gordo aqui nesse espelho. E esse aqui, não, esse aqui eu já me vejo um pouco mais magro, mas eu também não me vejo direito porque ele é meio distorcido. Então Pedro passa para os irmãos para eles verem o espelho da Bíblia. Só tinha esse tipo de espelho. Então o espelho era um metal. Por isso que vai usar um pouco a palavra enigma, porque o reflexo não é perfeito. Talvez num riacho, numa água parada, né, você tem aquele efeito de ver uma imagem mais perfeita, mas nesses metais a imagem era um pouco, quando você olha lá aquele carro lá bem polido, você vê o seu reflexo, você vê que conforme você passa pela curva ali da lataria, você vê que a sua imagem fica meio torta e tal. Era esse tipo de espelho no metal. Então agora, nesse momento, nós vemos por espelho em enigma, mas então, lá no futuro, nós veremos face a face, como Moisés face a face. Agora eu conheço em parte, é que tem um grifo na parte, mas então, lá no futuro, eu vou ver, conhecerei plenamente, como eu sou plenamente conhecido. Então eu coloquei ali o plenamente. Então, nesse momento, é algo que é parcial, é um espelho parcial, imperfeito, mas então eu vou ver plenamente. E é interessante que não é eu querendo ver a minha face no espelho. Esse texto aqui, ele aponta que é para ver o sobrenatural, é para ver a face de Deus pelo espelho. Isso me lembrou uma história da mitologia grega, onde tem um personagem que é o Perseu e a Medusa. A Medusa era uma mulher, um demônio, que tinha a cabeça cheia de cobrinhas, e ela, ao olhar para a pessoa, só o olhar dela, a cara transformava a pessoa em pedra.
E o Perseu, o herói da história, que era uma historinha de criança, de adulto no caso, porque o povo acreditava nessas coisas, ele, para matar a Medusa, ele não poderia olhar para ela, senão ele ia virar pedra igual os outros soldados. Então ele pegou a espada dele, pegou o escudo, eu acho, usou o escudo como espelho. Então, olhando ela pelo espelho, sem olhar diretamente, ele cortou a cabeça dela. Então ele está vendo aqui a cabeça dela, passa a espada e vence a Medusa. Então, é interessante, não estou dizendo, afirmando que esse texto tem essa imagem, mas me lembrou, porque Deus vai falar para Moisés: você não me pode ver diretamente, porque nenhum homem pode ver a minha face e viver. Então Deus colocou Moisés numa fenda de uma rocha, colocou a mão em cima e passou, e Moisés viu Deus pelas costas. Então a gente descreveu que Moisés tinha uma audiência com Deus e via Deus face a face, mas em outro texto lá na história de Moisés nós vamos ver que isso não era face a face, desse jeito que a gente está pensando, mas se Deus não tomasse cuidado, Deus matava Moisés, porque Deus era poderoso demais, e homem algum poderia ver. E a Bíblia vai falar no Novo Testamento: ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, que é, no caso, Jesus. A única forma de ver Deus e não morrer era ver Jesus. Mas Moisés viu Deus pelas costas. Isso já foi suficiente para transformar. E então é bem parecido com a história da Medusa, porque se você pegar um outro texto da Bíblia, que tinha uma pessoa que também não podia olhar diretamente para o evento, essa pessoa foi transformada numa estátua, uma pedra, só que não era qualquer pedra, não era pedra de pedra, era uma pedra de sal, a mulher de Ló. Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra e falou: não olhem para trás, não é para vocês verem o que eu estou fazendo. E ela foi teimosa olhar para trás para ver o que estava acontecendo, e ela virou uma estátua de sal. Então, se você pegar essas histórias bíblicas que são bem antes da época dos gregos, talvez até elas tenham influenciado a história do Perseu e da Medusa. A ideia de que alguém não pode olhar diretamente, senão vira uma estátua de pedra, certo? E esse texto então fala que nós olhamos para Deus através de um espelho, em enigma. Nós não olhamos face a face diretamente, nós vemos a Deus como por um espelho, nós vemos algo distorcido, nós não conhecemos a Deus, nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas então um dia nós vamos conhecer plenamente, um dia vai ser face a face, mas agora é como pelo espelho. E Jesus foi esse espelho. Jesus, ele nos mostrou a Deus de uma maneira didática, como eu fiz com os irmãos, para fazer entender, de uma maneira que nós pudéssemos estar próximos, de uma maneira que nós pudéssemos ter comunhão com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é poderoso, que é absoluto, que é impensável e indizível, que até falar o nome de Deus era proibido. E Jesus nos trouxe esse contato. Aqui tem um outro texto que é Malaquias 3, de 1 a 3, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Aqui a palavra mensageiro também em outras Bíblias está escrito o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O anjo da aliança, certo? Jesus. Mas quem suportará o dia da sua vinda?
E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Didática, para explicar as coisas. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Essa aqui é uma outra imagem, que talvez eu não tenha falado aqui com os irmãos de outras igrejas, eu já falei. Esse purificador da prata, sentar-se, é dessa forma aqui. Tem um negocinho chamado cadinho, quando a gente vai trabalhar com o estanho, para estanhar algumas peças, porque eu estudei eletrônica, eu já fiz isso um pouco. E naquele cadinho você coloca ali o estanho e ele fica na forma líquida. Aí você pega a pecinha, você vai lá, mergulha ali, ela faz aquele barulhinho, e você tira e ela fica então incrustada ali com aquele estanho automaticamente não é seca, porque não ele fica duro, né? Então ele fica estanhado ali, né? Ele consome, ele tem aquele contato, queima, e ele fica ali grudado ali, a peça fica recoberta do metal estanho. Então está ali em alta temperatura. E depois de fazer isso algumas vezes, com algumas peças de eletrônica, aquela superfície fica com uma certa sujeira. Então você vai com a lâmina ali de algum ferro, limpa tira aquele preto, e ele fica ali brilhante de novo. Então eu sei um pouco do que é a função do purificador da prata e como ele faz. E o detalhe é que a atitude do purificador da prata é tirar aquela sujeira. A prata vai aquecendo, o metal vai aquecendo, e a impureza sobe. E ele vai sempre tirando a sujeira. Esquentou mais um pouco, e não mais um pouco, é muito, tem que ser muito, um forno terrível, tira aquela sujeira. E assim separa-se o metal puro, a prata pura, ouro puro, prata pura, vem daí, da sujeira, da impureza. E aí você tem o ouro da melhor qualidade e a prata da melhor qualidade. A escória da prata é aquela sujeira. Tira a escória, tira a sujeira. E quando a prata está pura, o purificador chegou ao seu término do seu trabalho. Sabe como que ele sabe que a prata está pura? É quando ele olha na prata e ele consegue ver o reflexo do seu rosto. Ele consegue ver na prata a sua imagem. E assim então o mensageiro, Jesus, iria chegar e ele iria trabalhar no ardor, purificando as pessoas da sujeira, da imundícia, do pecado, até que ele pudesse ver a imagem dele refletida naquelas pessoas. Gálatas 4,19: Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O trabalho do apóstolo Paulo como um pai, como uma mãe, como um professor, onde ele está trabalhando para que Cristo, a imagem de Cristo, seja formada dentro da cristandade, dentro dos irmãos, dentro do povo de Deus. 2 Pedro 1,19: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva resplandeça em vossos corações. Este versículo eu coloquei como a ideia de processo. Não é da noite para o dia, é um processo. Aqui explica que está da noite para o dia, mas é a ideia de que passa uma noite inteira até chegar ao amanhecer. Quem já virou a noite em algum momento por uma insônia ou qualquer coisa, que comigo acontece de vez em quando, é terrível você esperar o dia amanhecer, porque é um sofrimento, né? Demora pra caramba, né? Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Efésios 4:23:
e vos renoveis, olha a palavra alma, espírito, né? Da vossa mente, uma renovação mental. Aqui tem duas palavras, né? Aquele paralelismo, espírito, alma, mente, o interior da pessoa, renovação, é o que a palavra de Deus traz. Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Jesus era limpava, como a gente leu lá, o sabão do lavandeiro que limpa, né? E outra palavra que Jesus fala muito interessante, que também não está aqui, as minhas palavras são espírito e são vida. Existe algo maravilhoso, algo parecido com o misticismo da Cabala. A Cabala é uma bruxaria, é um misticismo, é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, que os judeus tinham, que eles trouxeram acho que da Babilônia, que é a ideia de bruxaria, de manipular o sagrado, são as tais das palavrinhas mágicas. Quando chega lá, não sei se é o Aladim, quem é, que vai entrar na caverna dos ladrões, ele fala lá, abre-te sésamo, é a palavra mágica, a senha era a palavra mágica, a porta, a pedra da caverna, a porta se abria automaticamente, magicamente. Então, aquela palavra mágica, então o misticismo, o nome de Deus é uma coisa mágica, porque se você disser o nome de Deus na oração, vai acontecer tal coisa. E aí hoje, no meio evangélico, traz esse misticismo de falar, não adianta falar Jesus é não sei o que, alguma coisa inventada, vamos falar Yeshua, porque se você fala Yeshua, aí que a coisa funciona, aí que você é crente. Se você fala Jesus, você não é crente. Besteira. Já vou falando logo de cara, besteira, está errado, não tem nada a ver. Ah, mas eu vi um vídeo assim que ensina. Besteira. Não tem nada a ver. Eu não quero ficar explicando as coisas, porque são coisas demais para se explicar. Mas se você pega, durante os últimos 100 anos, e você vê as pessoas expulsando o demônio no nome de Jesus, e o demônio sai, agora você vem me dizer que o nome de Jesus não serve? Besteira. Um dia a gente pode entrar mais a fundo nisso, agora é só para os irmãos terem uma pequena noção. Então, na Cabala tem as palavrinhas mágicas, mas Jesus, quando ele fala que as minhas palavras são espírito e são vida, é aquele sentido de entrar com o ensinamento e transformar pelo ensinamento, tá? Continuando, primeira Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é o primogênito de toda a criação, ele vem antes do ser humano. A imagem de Deus impressa em Jesus, Jesus como a imagem de Deus já existia antes de Deus colocar a imagem dele no ser humano. Então, essa ideia de imagem de Deus, de ser colocado no ser humano, é como se Jesus fosse, Jesus, a ideia de Jesus, a expressão de Jesus como ser humano já tivesse sido era concebida antes. Então você olha ali a ideia de que colocar a imagem do ser humano era pensando em Jesus que chegaria com essa imagem. Mas é muito complicado, não vamos entrar nos detalhes. O qual, sendo o esplendor da sua glória, Jesus, a expressa imagem da sua pessoa, a imagem perfeita de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito a si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou, conheceu antes,
e os predestinou, determinou o destino deles antes, lá no passado, para serem conformes, para serem iguais à imagem de seu filho. Então, antes da criação do mundo, Jesus, imagem de Deus, vou criar um povo que vai ser igual o modelo padrão, o molde mestre, a forma do bolo. Todo mundo vai ser desse jeitinho aqui, refletindo a minha imagem como meu filho. Qual que é a ideia? É essa ideia aqui. E eu vou fazer vários iguais. Antes da criação do mundo, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro filho, dentre muitos irmãos. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Traremos a imagem do celestial. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, a obra de Cristo, ela cria um caminho, ela cria um processo de trazer a nós, pessoas, a imagem, não do homem, a imagem que Deus colocou no Adão, mas a imagem perfeita que está revelada em Jesus, que se revelou em Jesus. É um processo, é algo para o futuro, é algo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então, a gente vai vendo que quando Deus criou o ser humano, como se Deus soubesse que iria pecar, então Deus, apesar da queda, apesar da turbulência, Deus então já tinha um projeto de intervir e colocar um novo padrão, uma nova imagem. Jesus, uma imagem mais perfeita do que aquela imagem do Adão. E então, no processo de restaurar a sua criação, a imagem de Deus que havia sido manchada, distorcida, agora não vai voltar a ser aquela mesma imagem, mas vai ser uma imagem mais perfeita ainda, a imagem de Jesus Cristo. Eu coloquei um vídeo no Facebook, mandei também no grupo, um sketch de uma menina que fez bem interessante a sketch. Ela pega uma nota de 100 reais, ela fala que ela é Deus, aí tem a outra menina que é ela mesma, né? Ela interagindo com ela mesma, né? E faz o papel do ser humano. Aí Deus fala para a pessoa: você quer essa nota de 100 reais? A pessoa: quero. Tá bom, vou te dar então. Mas espera aí, antes de dar, amassa aquela nota de 100 reais, amassou tudo, ficou bem amassado, abriu de novo, tudo amassado. E agora, você ainda quer essa nota de 100 reais? A pessoa pensa assim: bom, tá tudo amassado, mas ainda tem 100 reais, ainda é 100 reais, então eu quero. Aí a menina argumenta: apesar dela estar toda amassada, você ainda vê o valor nessa nota de 100 reais. Assim é Deus, meus irmãos. Apesar do pecado, o ser humano ainda tem valor para Deus, ainda é criação de Deus, ainda de uma certa forma, né? De uma certa forma, ainda é filho de Deus, de uma certa forma. Porque quando o ser humano pecou, a gente costuma falar que o ser humano deixou de ser filho de Deus, ele foi deserdado, então ele foi expulso de casa, e foi mesmo, deixou de ser filho de Deus. Quando ele aceita Jesus, ele volta a ser filho de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que é um filho 2.0, não vai ser a mesma imagem, é uma outra coisa, mais ainda, a nova criação que Deus vai fazer vai ser mais superior do que essa criação que foi corrompida e que se perdeu, né? Então, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, nós vamos trazer a imagem do celestial. É uma restauração da obra de Deus, do mundo que ele tinha criado, mas é uma restauração que a Bíblia ensina que vai ser algo mais maravilhoso ainda.
Por isso que ele fala, eu faço novas todas as coisas. Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Filipenses 2, de 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E aí eu estou trazendo de novo a ideia de que a imagem não é um aspecto físico. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós queremos imitar a Cristo para sermos igual a Cristo, para sermos filhos de Deus. Existindo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não ficou apegado a ser todo poderoso, todo glorioso, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e se fazendo semelhante aos homens. Então, ele ficou abaixo do homem na condição de escravo, né? Ele se humilhou, ele não se apegou àquela glória toda. Então, para ser igual a Jesus, você tem que copiar, você tem que aprender com Jesus, tem que cultivar dentro de você, e isso é a imagem de Deus, aquele sentimento de humildade, deixando aquela coisa toda e se tornando humilde. É o ensinamento de Jesus. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. É uma transformação interna, mental, levando cativo o pensamento à obediência. Efésios 4,13. Então, ele deu uns para evangelistas, outros para profetas, apóstolos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida do homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O propósito de Deus é nos fazer amadurecer, é nos fazer aproximar de um novo padrão, não como Adão, não como antes de Adão pecar, mas além, em Cristo, muito mais do que perfeito, muito mais próximos de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Jeremias, para finalizar, a historinha do oleiro, né? Desce à casa do oleiro para aprender. O oleiro estava fazendo barro, o barro se deformou, aí o oleiro tornou a fazer daquele barro um novo vaso. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus, ele se revela como o Criador. Ele formou no princípio, e mesmo que a coisa se distorça, mesmo que a coisa se desfaça, ele pode tornar a fazer o barro ali e formar ali a obra dele. Ele pode fazer, e nós somos barro desde o princípio. Deus pode nos moldar, e ele quer nos moldar a imagem de seu Filho. Nós não olhamos mais então para aquilo que nós perdemos no jardim do Éden, mas aquilo que Jesus vai nos dar. O foco é em Jesus, é sermos como Jesus, o novo Adão, para uma nova criação que está por vir. Deus, o propósito de Deus, a didática de Deus, o objetivo dele se manifestar como homem é nos ensinar a sermos filhos de Deus, para resgatar a imagem dele. É aprendendo com Jesus, olhando para Jesus, que a gente vai ser transformado internamente na imagem, aquilo que Deus quer de nós. É em Jesus que reside a nossa identidade. Olhando para Jesus, nós podemos imitar a Jesus e resgatar aquilo que Deus quer de nós. Então, aqui nós finalizamos essa aula. Agradeço a paciência dos irmãos.